Graça e a paz, queridos. Mais uma manhã juntos para aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor, guardando o coração em tempos de perseguição à nossa fé. Essa é a 11ª estação. E eu gostaria de iniciar com um texto em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, que fala: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Se perseguirem a mim, também perseguirão a vós outros. Essas são as palavras de Jesus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A perseguição, queridos, é parte da vida do cristão. Todo discípulo fiel de Jesus haverá de passar por perseguição, sim. Paulo afirmou isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, quando ele diz: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E essa vida piedosa, essa vida que tem um caráter de Cristo, justamente o que vai causar a perseguição em nossas vidas. Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, a gente vê que Jesus ele encerra no versículo 10, dizendo: Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E ele vai falando sobre essa perseguição. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente olha para cá e a gente vê que é uma conclusão das bem-aventuranças. Esse é o encerramento das primeiras bem-aventuranças. A 8ª bem-aventurança é o resultado das 7 primeiras. A perseguição é consequência das demais bem-aventuranças. Os bem-aventurados dos versículos 10 e 11 são os bem-aventurados dos versículos 3 a 9. À medida em que o crente fiel, ele manifesta o verdadeiro caráter de Cristo, manifesta essas bem-aventuranças, o mundo vai persegui-lo, sim, com certeza, porque nós iremos andar na contramão do mundo, então seremos perseguidos. Se vivermos uma vida piedosa em Cristo, como Jesus ele nos ensina aqui nas bem-aventuranças. Qual atitude devemos ter diante dessa perseguição para guardarmos o nosso coração no Senhor? Primeiro, mantenham a mesma alegria em Cristo Jesus. O texto que acabamos de ler em 1 Pedro, capítulo 4, o texto ele nos fala aqui o quê? Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. E essa alegria, queridos, nós precisamos mantê-la a todo custo. Os primeiros discípulos que foram perseguidos por causa de Cristo expressaram essa alegria. Os apóstolos do Senhor, depois de terem sido presos, açoitados, eles também expressaram essa alegria após saírem do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Cristo. A alegria de Paulo e Silas era tão grande na perseguição que eles cantavam louvores a Deus na prisão. Como explicar essa atitude de alegria dos discípulos de Cristo, queridos? Deus, ele nos dá forças. Ele dá forças aos servos dele para vencer, para lutar contra
a perseguição. Em tempos de perseguições, o Senhor ele nos fortalece ainda mais. Louvado seja o nome do Senhor. A alegria do crente na perseguição é resultado da graça do Espírito Santo que habita em nós, que habita em você. Louvado seja o nome do Senhor. Além disso, queridos, as promessas de Deus nos motivam a ser alegres na perseguição. O que o texto ele nos fala aqui no versículo 12: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Grande será a vossa recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, mantenha sua fé inabalável, por incrível que pareça. Diante da perseguição, a fé dos verdadeiros cristãos são colocadas à prova. Aquele que estava em cima do muro, ele vai ter que decidir se ele é um verdadeiro cristão ou não, se ele está seguindo a Cristo ou não. E se ele é um verdadeiro cristão, aí a sua fé ela vai ficar ainda mais forte. Paulo ele nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Louvado seja o nome do Senhor. Não desanimamos, que venhamos a manter a nossa fé inabalável, confiando nesse Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, sabendo que estamos caminhando para o alvo que é Cristo Jesus e Ele cuida de nós. Queridos, mantenha a sua fé firme em Cristo. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa também, lembrem-se dos profetas que foram perseguidos antes de vocês, antes de nós. Eles passaram por perseguições, por sofrimentos, por tribulações. Os apóstolos sofreram perseguições, prisões, açoites. O que falar de Paulo, o que Paulo passou por amor ao nome de Cristo, foi perseguido, foi humilhado, passou fome, sede, mas ele não desistiu, ele continuou até o fim. Então lembre-se dos profetas, lembre-se desses homens e mulheres que sofreram antes de mim e de você. Você, lembrando deles, a sua esperança se renovará a cada dia e a cada manhã, porque hoje eles estão com Cristo, porque eles venceram e eles insistiram na sua fé com Cristo Jesus. Eles guardaram seu coração em Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então que venhamos, queridos, a permanecer firmes em Deus, mantendo a nossa alegria, exultando a esse Deus e a nossa fé inabalável em Cristo Jesus, sabendo que a recompensa será o reino dos céus junto com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar nesta manhã e em toda a sua caminhada cristã.